O Tribunal Regional de Santa Catarina divulgou hoje os dados consolidados do eleitorado catarinense. E no cenário nacional, mais de 158 milhões de eleitores e eleitoras poderão votar no pleito deste ano. É um número recorde. Ao vivo, a Gabriela Mariotto traz as informações completas para a gente. Olá, boa noite para você, Gabriela. Oi, Tatiana. Muito boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no ND Notícias. O Brasil teve um aumento de 2,3 milhões de eleitores em comparação com as eleições de 2022, é um aumento de 1,46%. E quando a gente fala das regiões brasileiras, o eleitorado na região norte foi o que mais cresceu, mas aqui no sul a gente também teve um crescimento cerca de 1,34%, ou seja, 302 mil eleitores a mais do que nas últimas eleições. Somando então os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente tem quase 15% do eleitorado brasileiro. E um dado que chamou bastante atenção nesses números que foram divulgados pela Justiça Eleitoral foi o crescimento do eleitorado no exterior. Foi um aumento de cerca de 31% em comparação com 2022. Quando a gente fala dos estados brasileiros, São Paulo continua na frente como o maior colégio eleitoral do país, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. Juntos, eles têm mais da metade do eleitorado brasileiro. E outro dado interessante é que as eleitoras continuam sendo a maioria no Brasil. A gente tem 52,84% do eleitorado brasileiro composto pelas mulheres. E hoje à tarde, aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, foram divulgados os dados especificamente aqui sobre Santa Catarina. A gente acompanhou tudo durante a tarde, preparamos uma matéria e a gente confere agora. De acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o estado soma 5.725.753 pessoas aptas a votar nas eleições de 2026. A maior parte do eleitorado é composto por mulheres, 52,26%. O eleitorado masculino representa 47,74% do total. Joinville continua sendo a cidade com maior eleitorado, com mais de 440 mil votantes. Florianópolis aparece em segundo lugar, 420 mil. Em Blumenau, são 268 mil. Já o menor eleitorado é o de Santiago do Sul, com apenas 1.540 pessoas habilitadas a participar do pleito deste ano. O número de pessoas aptas a votar em Santa Catarina cresceu 4,3% em comparação com 2022. São 236 mil eleitores a mais do que há 4 anos. E 157 mil dessas pessoas são aquelas que transferiram o título de outros estados para Santa Catarina. 25% dos eleitores migraram do Rio Grande do Sul, 16,6% do Paraná, 11% de São Paulo, 9,7% do Pará e 4% do Amazonas. Santa Catarina foi um dos estados da federação que mais recebeu proporcionalmente migrantes, pessoas de outras unidades da federação. Pessoas que, notadamente, já estavam morando em Santa Catarina, já tinham Santa Catarina como seu lar e que passaram a ser eleitores. O uso inadequado da inteligência artificial e a desinformação nas redes sociais são desafios que se intensificam nas eleições de 2026. Não divulgar, não repassar informações que não tenha confirmado, que não tenha checado. Isso é muito importante. Creio que se estivermos irmanados, a sociedade como um todo e a justiça eleitoral, nós conseguiremos enfrentar muito bem esse desafio. Outro ponto de atenção da justiça eleitoral é com relação às condições climáticas durante o período eleitoral deste ano. Uma força-tarefa foi mobilizada para garantir o acesso dos eleitores às urnas e a segurança durante a votação. Teremos uma reunião com a Secretaria de Proteção e Defesa Civil, junto com a EPAGRE e CIRAM, mais representantes da FECAM e também da Procuradoria-Geral do Estado, com o objetivo de estabelecermos planos de contingência na iminência de ocorrer alguma coisa, principalmente em relação à distribuição, recolhimento das urnas, dos treinamentos mesários, das nossas audiências públicas. O El Niño em Santa Catarina, nos estados do Sul, já é uma realidade e que nós necessariamente temos que inserir no nosso planejamento.